Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Caros amigos, boa noite. Amigos de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9 ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo. Você pode acessar nossa web radio através do radio101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga principalmente no nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio-Enercore com K. O FX Baggio Signal 101 é um show que aborda... É um show eclético, né, que aborda músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. O FX Baggio Signal 101 comenta matérias informativas de caráter jornalístico. Isso não constitui uma recomendação de investimento. Esse é o FX Baggio Signal 101, episódio 115. Quote of the Week. As dificuldades nos fazem entender onde podemos chegar e o que somos capazes de fazer. Essa é uma frase da nossa ginasta olímpica Rebeca Andrade. Difficulties make us understand where we can go and what we are capable of doing. Rebeca foi sensacional, ganhando medalhas para o Brasil, né? Inclusive de ouro essa semana, ou semana passada, né? O FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais, mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. O sinal mais alto transmitido da maior cidade da Serra Catarinense de Santa Catarina e uma das mais altas do Brasil. Tendências de macro ao micro. Hoje com participação da equipe BR. Mas antes de nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Vamos lá então, rapidinho. Espero que vocês gostem. Maravilha! Vamos lá então, espero que vocês tenham curtido o Charlie Brown Jr. aí, relaxado um pouco. E agora sim, agora vamos para a participação da equipe Brasil. Aqui então vamos chamar o Eduardo, nosso amigo de Floripa e região, para que ele possa então passar o sinal. Vamos lá, Edu? Vamos lá. Olá, ouvintes do FX Baggio Signal 101. Aqui Eduardo de Florianópolis com um resumo das principais tendências do mercado de Floripa e região desta semana. Acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de agosto em Florianópolis o Startup Summit 2024. Nesta edição contará com mais de 200 palestrantes e são esperadas 10 mil pessoas, tratando sobre soluções inovadoras, tecnologias, tendências e empreendedorismo. Os ingressos para a participação presencial estão disponíveis em www.startupsummit.com.br. O contorno viário da Grande Florianópolis será oficialmente inaugurado no dia 9 de agosto. A Artéries Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, diz que a rodovia vai reduzir o percurso de 2 horas para 40 minutos. Além de melhorar a segurança e de baixar o tempo de tráfego, o contorno também deve diminuir os custos operacionais das transportadoras. A litoralização coloca o modelo de desenvolvimento de Santa Catarina em xeque. Segundo Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, o crescimento populacional nas cidades litorâneas do estado tem superado a média.
ameaçando o equilíbrio regional. Regiões como Oeste, Serrana, Planalto Norte estão perdendo habitantes, enquanto algumas cidades do litoral mais que dobraram suas populações nos últimos 12 anos. Aguiar destaca a necessidade de investimentos em infraestrutura e políticas de incentivos fiscais para promover um desenvolvimento regional harmonioso e sustentável. Obrigado e fique ligado no FX Bajo Signal 101 para mais notícias da região. Legal, Edu. Obrigado, muito obrigado mesmo. Excelente reporte aí, participação. Eu queria fazer alguns comentários aí, claro. As pessoas sabem aí do Startup Summit, o evento anual gigante que acontece lá em Florianópolis, mas falando-se aí no contorno viário, o que acontece, né? Oficialmente, então, amanhã é previsto na inauguração oficial, o presidente Lula é para estar presente. Agora o governador Jorginho estará no Espírito Santo. Então, logicamente, ali eles não tem um relacionamento muito forte. Então, cada um por um lado. Aí, o Lula, que fazia questão de estar em Santa Catarina para algum evento, ele não ia perder essa oportunidade de estar aqui, né, como é óbvio para todo mundo. Mas, logicamente, nosso governador estará fora. Não querem se ver. Com isso, quero dizer o seguinte, que talvez seja muito bom ali para aliviar aquele trânsito, né? E como tem dito, já fazendo comentário aí sobre o reporte 3, né, do presidente da Fiesc, o Mário César de Aguiar, falando justamente sobre a litoralização do nosso estado. Nosso estado é único no que tem um litoral muito amplo e, bom, estados vizinhos sempre querem se mudar para cá, né? A região de Balneário Camboriú, primeiro, Florianópolis vindo depois, Joinville lá na ponta, Criciúma lá embaixo. Então todas as cidades se desenvolveram muito e ficaram muito caríssimas ao longo desse tempo aí. E o interior do estado acabou esvaziando, né? A gente fala de uma das regiões que o Eduardo falou aí, que o Mário César de Aguiar falou, e a gente foi e tem sido testemunha, né, analisando esses números aí do estado, né? Então a gente sempre pede para as pessoas, a gente está falando da Serra Catarinense, né, uma das regiões que ele mencionou, e que as pessoas vejam o seguinte: indo para o litoral, vão pagar muito mais pelas coisas, vai ter um estilo de vida geralmente mais caro. Então tentem ficar no interior, né? Porque isso não vai dar certo, né? Não vai se acumular mais pessoas no litoral, vai aumentar o banditismo, os custos vão ficar enormes. É ruim para o estado, é ruim para a população, né? O pessoal não percebeu ainda. Então, melhor, nosso estado é bom em todos os lugares, né? Então fiquem no interior, né? Para que as coisas fiquem mais equilibradas, né? É tão bom na vida quando você tem equilíbrio nas coisas, né? Então evitar a desigualdade, evitar a injustiça, esse tipo de coisa, né? Então sensatez e equilíbrio, permaneçam no interior. Agora faz o movimento de volta, saia do litoral e venha para o interior, principalmente para a Serra Catarinense, que é um dos lugares mais bonitos do estado. A serra certamente mais bonita do sul do Brasil, certamente talvez a mais bonita do Brasil. E agora então a gente vai falar com o Pedro. Agradece mais uma vez o Edu, nosso amigo, e vai falar com o Pedro lá em Joinville região. Pedro, vamos lá então? Olá, ouvintes do FX Bajo Signal 101. Aqui é Pedro de Joinville, estado de Santa Catarina, com um resumo das principais tendências do mercado de Joinville região nesta semana. Joinville é a cidade de Santa Catarina com o maior número de beneficiários do Bolsa Família. Com dados divulgados pelo governo federal, Joinville aparece em primeiro lugar no ranking de contemplados pelo benefício no estado, com um total de 16,5 mil usuários e um gasto total de 11 milhões, representando uma média de repasse de R$ 675 por contemplado. Na sequência, temos as cidades de Florianópolis, com 15 mil, Lages, com 10 mil, São José, com 7 mil e Palhoça, com 7 mil contemplados. A título de comparação,
Nacionalmente, existem 20,8 milhões de beneficiados pelo programa, com um gasto total de 14,1 bilhões de reais mensais. Com isso, Santa Catarina representa somente cerca de 1% do total gasto pelo programa a nível nacional. Além disso, Joinville irá sediar o primeiro Fórum de Comércio Internacional de Santa Catarina, que ocorrerá no dia 14 de agosto. O evento visa explorar oportunidades de comércio e investimento entre Brasil, Paraguai e Uruguai, contando com especialistas, empresários e autoridades para um dia de debates e insights sobre o mercado internacional. O principal objetivo é promover o networking entre as partes para a exploração de oportunidades de negócio. E os ingressos podem ser adquiridos pelo site Simpla a um preço de R$ 75. Obrigado e fique ligado no FX Baggio Signal 101 para mais notícias da região. Pedro, muito obrigado pelo que você está passando para a gente aí, essas informações importantes aí da região norte. Esse evento muito importante, mas sem dúvida importante aí, muito legal que você falou aí do Bolsa Família, né? É uma das coisas que a gente tem falado bastante sobre assistência social e programas desse tipo aqui no Brasil que tem um custo altíssimo, né? Que tem sido aí o povo brasileiro, quem vê os números, quem vê o orçamento, quem vê etc., tem pressionado o governo para que o governo possa reduzir os gastos sociais para ficar dentro do orçamento. O que Pedro menciona aí é justamente aí a região de Joinville, do estado de Santa Catarina, né? O estado como um todo, 1% só do uso do orçamento do Bolsa Família Nacional, e Joinville com o maior uso dos recursos aí. Claro, Joinville é a cidade mais populosa do estado, mais per capita não é a mais rica, né? Tem uma grande população que trabalha na indústria lá, e pessoas também que têm um nível, vamos dizer assim, pessoas mais pobres, pessoas que precisam aí do Bolsa Família. Então, esse total da população lá de Joinville, né? Aí com mais de 16 mil pessoas, mais ou menos, que usam lá o Bolsa Família naquela região. Mas a cidade de Joinville tem mais de 500 mil, tem quase 600 mil pessoas. Então é uma fração, eu diria assim, talvez menos de 3% da população da cidade, né? Então não está longe da média de Santa Catarina, que é 1%. Agora, Florianópolis vindo segundo, Florianópolis é per capita um pouco mais rica do que o Joinville, e daí ele menciona Lages em terceiro lugar. Lages, sim, é uma cidade que tem uma renda per capita bem menor do que essas outras aí. Então ela deve aumentar um pouco a média, né? É o que ele falou ali. Lages tem aproximadamente entre 170 quase a 1.000 habitantes. Então você teria, se tem mais de 10 mil pessoas utilizando, você tem aí um pouco mais de 5% da população. Vocês podem então comparar Joinville, que é 3%, e Lages, cerca de 5% da população total usando o Bolsa Família. Sim, a região é mais pobre quando se tratando em per capita, portanto precisa usar mais, tá? Legal demais, Pedro. Foi muito, muito importante o que você está falando, porque está totalmente dentro do nosso enfoque aí, discutindo contas do governo como um todo aqui, né? Justamente quando tem pego aí essa situação ansiosa e nervosa que está vivendo o mundo, e principalmente o Brasil aí nesses tempos aí de bastante gastos que podem ser reduzidos com certeza. E agora a gente vai chamar o nosso amigo Jofran, né, falando no Sports Biz. Essa é a participação especial do Jofran aqui. Vamos escutar um pouco do Sports Biz. Vamos lá, Jofran. Olá, ouvintes do FX Baggio Signal 101. Aqui é o Jofran da Silva de Florianópolis com o resultado das principais tendências do Sport Biz dessa semana. Falando de Olimpíadas de Paris, vamos abordar o orçamento do COB em 2023, que foi repassado às federações esportivas. Vou citar aqueles valores que chamaram mais atenção. Em primeiro lugar, com 17,9 milhões o voleibol, em seguida o judô com 16 milhões e em terceiro a ginástica com 14,9 milhões.
Se vocês analisarem o histórico dessas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos, é possível perceber que são elas que vêm trazendo medalhas para o Brasil. O que me chamou a atenção mesmo foram as modalidades esportivas na neve e no gelo, que receberam 7,9 milhões e 6,6 milhões, respectivamente, à frente do handebol, que ficou em último, e do basquete, que nem apareceu na lista. Agora vamos sair dos Jogos Olímpicos e vamos para o futebol nacional, onde o Flamengo do Rio de Janeiro oficializou a compra do terreno do gasômetro para a construção do seu novo estádio, inclusive fazendo o depósito em juízo no valor de 138 milhões. Grande negócio para o rubro-negro carioca. Agradeço a audiência e fiquem ligados no FX Bádio Signal 101 para mais notícias sobre o Sport Biz. Até a próxima. Jofran, obrigado pelas tuas notícias importantes aí do Sports Biz. O que eu queria falar, além de parabenizar o Flamengo aí por esse incrível progresso e processo aí de compra do seu estádio, né, pagando uma nota aí por esse terreno. Não sei se está caro ou está barato, né, mas eles têm dinheiro, então foram os primeiros aí a se organizar. Tem uma gestão, uma das melhores do Brasil, se não a melhor do futebol esportivo. E estão podendo fazer um investimento. Desculpem. Aí, Olimpíadas, né? Como ele estava mencionando, né? Os investimentos feitos aí em esportes tradicionais e que dão retorno, né? Como o futebol masculino, aliás, o futebol como um todo, o judô e a ginástica olímpica, todos eles aí dando retorno. Você podem notar aí o futebol feminino como está indo bem aí, como o Brasil está indo bem aí, indo para uma final aí no sábado. Mas é lógico que deixou o Jofran aí de cabelo em pé, foi o fato de que algumas categorias esportivas de gelo, que o Brasil não tem tradição nenhuma, ganharem, né, mais de 7 milhões, por exemplo, e onde está esse resultado? Né? E outras, né, com alguns esportes que o Brasil é relativamente bom, até jogou um bom basquete esse ano aí contra os Estados Unidos. Eu vi o jogo, uma parte do jogo alguns dias atrás aí. Não ganham nem 1 milhão talvez para participar, né? Então fica realmente uma dúvida, né? Por que o Brasil precisa investir tanto em esportes de gelo que não tem tradição nenhuma, né? Nem aqui na Serra Catarinense tem neve ou gelo suficiente para esportes de inverno, né? Porque o Brasil tem que aparecer aí, né? Tem vários outros esportes e principalmente, até vocês podem concordar comigo, a natação. O Brasil tinha uma natação com vários resultados aí no passado, e agora onde está, né? E outros esportes que o Brasil perdeu aí, né? Fazendo um comparativo, vocês podem ver que o Brasil já foi bom de esportes coletivos, né? Voleibol masculino e alguns outros aí, e agora está muito melhor no esporte individual, com ganhos com skate, ganhos como ginástica olímpica, várias medalhas, né? O judô sempre foi tradicional, ganhou taekwondo. Eu acho que precisa investir um pouco mais em atletismo também, voltar na natação, esportes que dão mais medalhas, né? Então o Brasil passou de ser um país de esporte coletivo para esporte individual aí no número de medalhas. Está piorando no ranking, né? Vamos notar que a Rússia não está participando esse ano por causa do boicote lá da guerra lá na Ucrânia, senão teria um país forte, aí a Rússia sempre está entre os 5 primeiros, né? E o Brasil nesse ano não vai conseguir, acho que não vai conseguir aí superar a quantidade de medalhas que tiveram nos Jogos do Japão, que foi 21 medalhas, né? O Brasil aí está com 15 e está sofrendo aí para chegar em mais medalhas até o sábado, que é o final. Desculpem, o domingo é o final aí das Olimpíadas. Vamos ver quantas medalhas mais o Brasil vai conseguir trazer. E semana que vem tem mais, então, com o Jofran aqui para fazer esses comentários. Então, acho que vamos fazer o seguinte, né? O FX Baggio continua logo após o break. Fiquem ligados porque tem muito mais. Agora a gente começa a falar da macroeconomia e todo o resumo da semana para vocês. Vamos lá. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Eu notei que tá sobrando um pouco de intervalo que eu não coloquei o nosso
introdução do programa aí, aquela dos... Eu falo assim, né, do que a gente aborda no nosso programa aqui. Desculpem, acabei me esquecendo de fazer isso aí. Mas a gente é um show eclético que trata de negócios, trata de economia, de saúde, wellness, de ciências, tecnologia e além de outras tendências. E a gente agradece então a sua participação aqui no nosso programa, né? Então, o nosso programa, o FX Baggio, Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Agora a gente fala de algumas notícias aqui, a gente vai falar de notícias do mercado internacional, nacional, regional. E espero que você possa acompanhar, porque essa semana foi muito, muito forte aí, né? Muitas coisas acontecendo. Mas assim, em primeiro lugar, você sabe, por exemplo, planos de saúde, como funciona o reajuste, quanto vai subir esse ano, o índice é igual para todo mundo. Então, assim, só para dar uma ideia para vocês, planos de saúde, né, são regulados geralmente pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, né, e geralmente os aumentos acontecem no início do ano, né, fevereiro, março. Então, historicamente, né, eu estava estudando os gráficos, etc., historicamente, planos de saúde aumentam muito mais que a inflação, tá? Então, a gente se pergunta, poxa, como pode isso aí? Então, se você fizer esse controle, saiba que plano de saúde é caro e o aumento é muito superior ao aumento da inflação, tá? A gente não consegue falar em todos os detalhes aqui, mas seria importante você saber, tá? E agora, mercados internacionais, como os mercados se comportaram esses dias? Bom, teve, né, com problema aí da eleição na Venezuela, o Brasil não se posiciona. Problema lá da guerra do Oriente Médio, eleições dos Estados Unidos, Japão com um problema, não sei se vocês acompanharam essa semana, o problema do carry trade, que é onde o Japão tem os juros muito baixos, às vezes até negativos, ou seja, se você quiser fazer um depósito no Japão, no passado, você não podia, ou você teria que pagar para fazer um depósito, porque eles queriam que você gastasse. Aí o governo japonês, para ter uma vantagem competitiva, o governo japonês manteve os juros no zero por muito tempo. E aí o que fazia? Como o juro é barato, o pessoal ia, né, as grandes empresas iam lá, pegavam o dinheiro emprestado no Japão para investir em alguns outros lugares, principalmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E aí deu esse problema que o governo japonês, o Banco Central japonês aumentou os juros, aí começou a aumentar juros, e aí o pessoal começou a perder dinheiro com isso, por isso essa volatilidade. Então isso é chamado carry trade, e é simplesmente pegar o dinheiro lá do mercado mais barato e para investir no mais interessante. E aqui no Brasil, por exemplo, uma das coisas vocês poderiam ter notado, se vocês fossem comprar um veículo, talvez o financiamento de um veículo japonês seria mais interessante do que um veículo fabricado em outra região do mundo, né? Ou de fábrica, ou da matriz em outra região do mundo, né? Porque justamente o dinheiro estava bem mais barato no Japão, né? A juro zero, tá? Então essa é uma das partes que qualquer pessoa pode sentir, veículos japoneses até um tempo passado estavam com um financiamento, um dos mais competitivos do mercado. Hoje eu não sei como tá? Mas enfim, isso aconteceu, então muita volatilidade vai continuar muito volátil. O Brasil está volátil, né? O Brasil não se posiciona com a situação da Venezuela. E ainda eleições, vamos dizer assim, o nosso presidente não está bem, ainda mais agora depois de ter pago aí para Janja, né, em passagens aéreas para ir lá para os Jogos Olímpicos da França, né, alguns dias, pagou mais de acho que foi 83 mil reais mais ou menos, né, por passagens aéreas, bastante caro, né, passagens aéreas. Ainda que não falar, parece que foi mais de 200 mil gasto total, né, das pessoas que foram, e ainda não deixaram muito claro alguns desses gastos aí, tá? São gastos pequenos, mas por per capita, por pessoa, é bastante alto, tá?
Então deveria ter uma transparência grande aí e justamente colocar o papel, né, que a mulher do presidente exerce aqui no Brasil para fazer esse tipo de viagem, né, por exemplo. Então agora a gente começa aqui nos mercados internacionais, né? Você anda muito volátil, hoje deu positivo aí nos mercados internacionais. Então o Dow Jones dos Estados Unidos fechou no positivo, 1,76%. O S&P 500 das 500 maiores empresas fechou a 2,30% e o Nasdaq fechou a 2,87%. Então hoje positivo, mas está uma gangorra. Aqui então a gente gostaria de comentar algumas coisas sobre o Russell 2000, que as pequenas empresas, né, 2.000 pequenas empresas, 2,42 também positivo, e o Bovespa fechou a 0,90 positivo, né? O dólar chegou a quase 5,80 e agora ele baixou para a faixa de 5,58 mais ou menos, mas vai ficar bem volátil pelo menos até as eleições americanas, né? Então agora é uma hora para você que está buscando investir, para você buscar alternativas, usar também mais renda fixa talvez e algumas oportunidades mais no mercado variável, né? A gente fala bastante na possibilidade aí de buscar talvez alguma coisa pré-fixada na inflação, né? Mais talvez IPCA mais 6, mais 7%, né? Tem alguns lugares pagando até mais. E o CDI também tá bom, mas eu acho que mais CDB, desculpem, mais atrelado à inflação, com mais uns 6, 7%, se você conseguir melhor. Então, equilibre a sua carteira aí, um pouco mais talvez de renda fixa do que variável nesse momento, tá? Várias empresas dando resultados agora e algumas vão ter resultado bom para os próximos trimestres, tá? Então, alguns daqueles nomes que a gente falou lá atrás estão começando a dar retorno. Por exemplo, uma delas é a BIF3, né, que colocou os resultados outros. Hoje, Petrobras vai dar resultado amanhã. Hoje mais tarde, talvez a gente veja aqui ainda, vamos ver qual vai ser da Petrobras. Se vai dar positivo. Mas aqui, barril, por exemplo, os commodities, barril Brent, fechando a 77 ponto, fechou no 77,95 no 0 a 0, né? O petróleo fechou mais baixo, commodities como todos estão sofrendo, né? Aqui para a gente também importante é soja está declinando, milho perdeu suporte, tá? Não está bom também. Então, no geral, a não ser ouro, que valorizou bastante, o resto dos commodities teve sobre oferta esse ano. Então, beneficiou frigoríficos, mas talvez nem tanto os produtores de soja ou os traders, né? Bitcoin também está indo para cima, cripto como um todo está muito volátil. Então, eu digo assim, sai um pouco fora dessa volatilidade, deixa mais no fixo que está um pouco melhor nesse momento, até as coisas melhorar. Eu falo para vocês quando tiver melhor, tá? Eu passo o sinal daqui, ok? Então, inclusive o câmbio, né? Você precisa agora de 1,09 dólares para comprar um euro. Também ficou mais caro. Agora a gente passa então um pouco para o... Vamos, né, nesse ponto dar um break, né? Eu já falei bastante coisa. E vamos escutar uma musiquinha aqui, rapidinho. Vamos lá, relaxa comigo. Uau, então acho que vocês gostaram desse sonzinho aqui para relaxar um pouco, ou para dançar um pouquinho. Voltamos então com a nossa sequência de reportes importantes para você. E as últimas do Vovô Metralha e seus companheiros. Família Metralha saqueia a Patolândia, né? A gente vai fazer essa conexão aqui e dizer para vocês o seguinte: o Conselho do Fundo de Garantia aprova a distribuição de 65% do lucro recorde de 2023. Vamos tentar acompanhar para ver como isso funciona. Então, o Brasil, o Ibovespa fechando hoje a 128.661, 0,90% positivo, sendo que a Embraer deu um show aqui, né? Fechando a 9,99%. Sendo a líder aí de valorização nesse ano, o Embraer tendo resultados fantásticos aí, principalmente por causa do momento, né, e também da situação das grandes aéreas aí, a Boeing, primeiro lugar, e a
né, fabricantes Boeing e a fabricantes também da Airbus, que estão tendo problemas, a Boeing, muitos mais problemas, né, de fabricação, e a Airbus de supply chain, não tem fornecedor, já que as duas são duopólio de mercado aí. Então sobrou para a Embraer. A Embraer está fazendo inclusive avião agrícola a etanol. Já imaginaram? Fantástico aí para a nossa Embraer. Orgulho dessa empresa. Tomara que se desenvolva cada vez mais, até porque uma das coisas mais importantes que existe é defesa. E o Brasil precisa de defesa também, né? Tecnologia, defesa quer dizer tecnologia. Então a Embraer realiza a venda de avião agrícola movido a etanol por meio do Fundo Clima do BNDES. Então, fera a Embraer. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Caros amigos, agradecemos mais uma vez sua audiência aqui no FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. Do macro ao micro, ou seja, tendências do macro ao micro, FX Baggio Signal 101 e Rádio 101 FM, entretenimento de A a Z sem sofrência. Aqui a gente falamos da Rebeca Andrade, que levou 826 mil reais, né, nos Jogos de Paris, e questiona-se se esse dinheiro é um dinheiro tributável ou não. Sim, o dinheiro, a receita é tributável, ela vai ter que pagar na entrada do Brasil aí 27,5% no que ela trazer em premiação, dinheiro. Não se cobra sobre medalhas, né, sobre as coisas, mas sobre o dinheiro sim é cobrado. E ela ganhou bastante dinheiro aí, né, se consagrou, foi muito, muito bom. Então, essa é um perfil aí do que está acontecendo, né? Outra coisa importante é que aqui, agora falando-se um pouco no nosso, né, de disco de vinil, olha só, do vinil, as bandas dos anos 80, como a nostalgia sacode as emoções e o bolso. Muita gente interessada em disco de vinil, porque gosta de estar, né, tem nostalgia, outros porque gostam vamos dizer assim, da tecnologia daquela época, né, analógica. Então é muito legal saber que tem pessoas que curtem aí a música e curtem esse estilo um pouco distinto aí, né, mais retrô. A Van tem lucro bilionário no primeiro semestre de 2024, tá? Então a Van aqui do estado de Santa Catarina, né? O grupo fechou os primeiros 6 meses do ano com lucro líquido de 1,24 bilhão, alta de 168,5% frente ao mesmo período de 2020. Poxa, olha, 165, hein? Os caras estão lá na frente, ó, 1,24 bilhão. Bom, e isso é um resultado excelente. E outra coisa, aí o que aconteceu? O que eu ouvi falar é que o tio da Van e o Lula combinaram uma coisa, né? De aumentar, de colocar uma via lateral, né? Ali naquela parte que vai na 282 da Van, né? A nova Van, perto do trevo ali de Palhoça, com a 101, até numa parte da pista, provavelmente aquela que chegue no anel viário. Então o Luciano Hang concordou, acho que a única coisa que eles concordaram até hoje, porque beneficia o Luciano Hang, ele acho que vai ajudar nesse assunto aí, né? Talvez com os impostos, abatimento ali para poder ajudar, tá? Uma coisa que saiu aqui da nossa região, falando no regional, é que o governador esteve aqui na nossa região, né? Na Cilages, né? Na CIL, né? Associação Comercial e Industrial de Lages. Jorginho Melo veio aqui, conversou sobre investimentos que teve aqui na Serra Catarinense, em algumas estradas que tiveram aqui. E claro, foi muito, muito importante, porque ele, né, falou os vários números aí. Por exemplo, né, na Serra Catarinense, as principais obras em rodovias são a pavimentação da Serra do Corvo Branco, no valor de aproximadamente 50,3 milhões. Tá? E término previsto para fevereiro de 2025. Outra obra seria implantação e pavimentação da rodovia 370 de Rio Rufino a Urubici, com investimento de cerca de 169 milhões.
com previsão de término da obra para outubro de 2025. E aí, finalmente, em Lages, o governador salientou o investimento de 26,6 milhões para a revitalização da Avenida Belisário Ramos, trecho 2. Muito bom aí para o desenvolvimento da Serra, muito bem-vindo esses investimentos. Tá? Outra empresa aqui de Santa Catarina investe bilhões e será a primeira a fabricar peça metálica. É claro, só poderia ser ali da região norte do estado, ali ArcelorMittal, ali que é próximo ao Porto de São Francisco. Tá? E o Lula realmente pagou então 83 mil em passagens para Janja, para os Jogos de Paris, né? Caríssimo, caríssimo. Certeza, não tem como provar o contrário. O farelo de óleo de milho passa a ter a mesma tributação da soja, com isenção de PIS e COFINS. Antes a soja tinha vantagem, agora o milho também ganhou essa isenção e ficou muito bom essa equiparação aí das isenções, ok? Aqui tem outra notícia interessante, né? O Ministério da Agricultura declara o fim do período de emergência daquela doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, né? Então acabou, né? Então a indústria frigorífica está podendo exportar de novo, que sem esse problema aí, e estão faturando alto, né? Suínos, né? 2024 foi de retomada e 2025 deve consolidar a recuperação com maior competitividade no Brasil. Vamos lembrar que suínos, outros dois países que concorrem com o Brasil é a China e os Estados Unidos, né? E o boi, como fica, né? Como funciona o ciclo pecuário e como ele deve influenciar os preços da carne em 2025? Bom, o que eu ouvi falar aqui do ciclo do boi é o seguinte, tem o ciclo positivo e tem o ciclo negativo, né? Esse ano o boi está barato no Brasil e caro nos Estados Unidos, por exemplo. Então, para quem tem plantas no Brasil, está sendo bom para exportar, porque compra barato aqui. Não esqueçam que a alimentação dos bovinos e também, claro, de aves e de suínos também está baixo, né? Porque o milho e soja estão um preço bem baixo. Então, você tem o fornecimento baixo e a proteína pode colocar uma margem mais alta para exportar. Vamos lembrar que as empresas de proteína faturam aí, ou seja, exportam mais do que 10%, mais que 50% da sua produção, geralmente. Então, eles estão com uma margem bem boa esse ano. Depois pode mudar, depois pode ser que fique... o Brasil comece a ficar mais caro o gado, né? Falando especificamente em boi. E os Estados Unidos ainda fique caro também. Daí vai ficar ruim para produzir tanto aqui quanto lá. Aí a margem começa a ficar complicada, né? E aqui a gente fala sobre jogadoras, né, do Brasil, né? Vão jogar esse final de semana aí para ganhar a medalha de ouro ou prata, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Outra coisa importante é o seguinte, né? Vocês têm aqui que a Eletrobras teve 7,6% no lucro líquido do segundo trimestre, passando para 1,74 bilhão. Vamos ver se eles vão ter sucesso aí para dividir alguma coisa, né? E a Petrobras talvez daqui a pouco, né? Vamos ver. E as eleições americanas, né? A Kamala Harris escolheu seu vice-presidente. Foi no início da semana e agora então está tudo pronto. Vai ter as prévias vai ser em Chicago, acho que daqui 1 ou 2 semanas. A gente vai estar trazendo aqui para vocês os resultados lá como a gente trouxe dos republicanos, vamos trazer também dos democratas para ver o que vai acontecer em relação a isso aí, né? Então, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM do show FX Bajo Signal 101, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e show para mais tendências. Por favor, se inscreva no meu YouTube, né? O nosso podcast é o FX Bajo Enercore. Ative as notificações, sininho, comente e curta, né? Dá um like lá se você gosta. Antes de me despedir de vocês, eu lembrei de alguma coisa importante aqui que eu tinha esquecido de falar. E é uma das principais, inclusive, né? Deixa eu achar aqui só um minutinho, ó. Aqui.
Apesar de pente fino do governo, gastos com BPC devem chegar a 140 bi até 2028. É isso que a gente está falando, né? Com assistência social, tem que ter, né? Mas o salário mínimo está indexado e aí tem que passar pente fino, tá demais, né? A nossa economia não pode ser indexada. Lembra que eu falei dos planos de saúde que aumentam mais do que a inflação? Outra coisa que aumenta com a inflação, salário mínimo é indexado à inflação e mais o crescimento do PIB, não tem como sustentar. Então, 140 bi, né, desses BPC aqui que a gente tem falado. A estimativa do governo aponta que a despesa com benefício deve passar de 106 bilhões em 2024 para 140 bilhões em 2028, sem incluir precatórios e sentenças, uma alta de 32% em 4 anos. Como é que se sustenta um negócio desse aqui? Né? Então, claro, a população, né, o benefício de prestação continuada, o BPC, estimativa do próprio governo, né, o Executivo Federal, indica que os gastos como programa devem continuar subindo nos próximos anos. Quer dizer, tem a situação da população está ficando mais velha, né, no Brasil e no mundo, então esse crescimento, então o BPC também auxilia os mais idosos. O que não pode é indexar o salário mínimo, senão o negócio vai explodir, não tem como. 140 bi de BPC, já imaginaram? Tá? Então, com isso eu posso fazer uma observação antes de terminar o programa, né, que eu tenho falado para vocês aí, tá? Preste atenção, né, nas incertezas, nos problemas fiscais, no orçamento, né, 2025 que está para vir agora final de agosto, né, despesas, né, olha por exemplo, a viagem aí que foi feita da Janja, 83 mil em passagens, isso é só é pequeno, né, o valor, mas é grande no que ele significa, no que ele representa, né. Contenção das despesas que o governo fez de 15 milhões é para cumprir a regra do arcabouço fiscal, né, que é 0,25% do PIB, né. Falando-se ali no BPC, eu puxo para o seguinte: Previdência e Assistência Social. Conforme quantificamos nos últimos programas, o governo tem que evitar indexação e passar pente fino, né? E possibilidade de fraude no aumento absurdo em gastos da Previdência e Assistência Social, tais como auxílio-doença, 49% de aumento, o BPC, né? Doença, 15% de aumento, o BPC idosos, 9% de aumento no último ano, né? Auxílio acidente 5%, Bolsa Família, aposentadoria de algumas categorias de funcionários públicos, entre outros. Tem que passar o pente fino, preste atenção, todo mundo aí preste atenção nisso aí. A indexação da economia, o problema existente no Brasil, um dos responsáveis pela alta da inflação nos anos 80 e 90, persiste agora com o salário mínimo atrelado ao IPCA mais o PIB, ou INPC mais o PIB de anos anteriores, pode gerar inflação e torna a economia insustentável, possibilidade de quebra do sistema de aposentadoria pelo INSS e pode-se necessitar reformas adicionais e feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em 2019. Um de nossos ouvintes disse que tem 50 anos, contribui desde os 13, ou seja, 37 anos. Teme não conseguir se aposentar aos 65 por causa dessa indexação insustentável. E você? Qual a sua opinião? Ok? Então, com isso, eu queria dizer o seguinte, né? Voltando lá. Se você puder se inscrever lá no nosso canal do YouTube, né? O nosso podcast, o FX Baggio Enercore, ative o sininho, né? E se você puder, curta, né? A gente vai contextualizar tudo para você. A próxima quinta-feira é com equipe global, né? Então, até a próxima e cuidem-se. Um abraço. O Signal 101, o sinal mais forte está aqui.